Flamengo contrata primeiro jogador da era Leonardo Jardim. Mais de 300 milhões? Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação, deixa o teu like, torcedor rubro-negro, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, o negócio é o seguinte: o Flamengo, na noite de ontem, anunciou oficialmente a contratação do novo técnico Leonardo Jardim. Todos nós, evidentemente, já sabíamos que o Leonardo Jardim seria o mais novo treinador do Flamengo. O técnico assinou o contrato nesta quarta-feira com vínculo válido até dezembro de 2027, viu? Até dezembro do ano que vem, né? Só até o dezembro desse ano. Não, beleza? Já comandou atividade no CT no Urubu, já treinou já treinou os atletas, né? Já realizou seu primeiro treino no CT no Urubu e chegou acompanhado dos auxiliares Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias. Apresentação hoje na quinta-feira, após o treino da manhã, pessoal. Então, teve o treino da manhã, teremos a apresentação do mais novo técnico do Flamengo, o português Leonardo Jardim, né, que teve um trabalho bom no Cruzeiro, né, com aproveitamento aí de 58%, já treinou na Arábia Saudita, já treinou na França, o Mônaco, né, enfim, teve vários trabalhos realizados aí durante toda a sua carreira. Muita gente o contesta, Pedrão, mas que título que esse cara tem e coisa e tal. Cara, são títulos realmente que não são bem relevantes. Ele tem uma ida à semifinal da UEFA Champions League. Eu acho que isso, apesar de não ter vencido, é bastante relevante, porque ele treinava o Mônaco, né? Revelou o Mbappé, Bernardo Silva. O Mister também, quando chega no Flamengo, ele tinha ali campeonato português, ele tinha Copa de Portugal, né? Não tinha nenhum título assim, grandão também, né? Então, o Abel Ferreira, quando chega no... A gente pode contestar o método de trabalho do Abel Ferreira, mas ele não tinha nada também, né? Um técnico recém-começado a carreira, e fez sucesso. Então, calma, não vamos analisar por esse prisma também. E agora que dê certo, gente. Vamos parar com essa história. Tem um pessoal, agora que o Felipe Luiz foi embora também, eu não gostei, agora também, que se dane. Cara, só pra provar que você tá certo, bicho. Já falamos, tivemos falado do Felipe Luiz, já falei aqui no canal diversas vezes, agora, página virada, vida que segue, irmão. Ó, olhar pra frente, é Flamengo, velho. Torcer pro Flamengo ganhar esse negócio aí. Não só domingo, mas, né, durante o restante da temporada. E ó, Leonardo Jardim chega para ser uma espécie de presidente do CT. A informação que chega até aqui do Pedro Rocha, que é um bom jornalista que trabalha lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, cobre o Cruzeiro, cobre o Atlético Mineiro, cobriu a estada do Leonardo Jardim, cobriu, né, quando o Leonardo Jardim estava treinando o Cruzeiro. Ele fala: o treinador português é bastante autoral nos seus trabalhos, gosta de participar ativamente de cada detalhe nos bastidores do clube. No Cruzeiro participava até mesmo das contratações na base. A visão interna é de que ele profissionalizou os processos na Toca da Raposa, que é o CT lá do Cruzeiro. Então, que ele faça o mesmo no Flamengo e deixa o cara trabalhar também, né? Esse jogo aí de domingo, velho, é lógico que ele vai ter muita cobrança, mas os canhões da cobrança tem que estar virado para BAP, tem que estar virado para os jogadores, tem que estar virado para o Boto, né? Também, porque é o primeiro jogo do cara, né? A gente precisa entender isso. Torcedores do Cruzeiro invadiram as redes sociais de Leonardo Jardim, declarando ele como uma espécie de Judas por ter deixado o Cruzeiro, afirmando que não treinaria de maneira nenhuma
outro clube no futebol brasileiro a não ser o Cruzeiro, e alguns meses depois ele vai e assume o comando do clube de regatas do Flamengo. Ô, cruzeirense, deixa eu te falar um negócio. Você é ingênuo, rapaz. Você é ingênuo. Esses caras, entende? Não é só o Leonardo Jardim. A 99% do futebol, os caras são profissionais. Os caras falam, não se escreve, rapaz. Não se escreve. O próprio Alan chegou no Flamengo, meu sonho. Aí chegou lá no Corinthians e falou, era meu sonho, meu principal sonho era jogar no Corinthians. Rapaz, o Vinha falou que só jogava pelo Palmeiras, jogou no Flamengo. O Guerreiro falou que só jogava pelo Corinthians, jogou no Flamengo. Entendeu? Eu quero que o Jardim chegue aqui, faça um trabalho profissional e que o Flamengo seja campeão, rapaz. É lógico, o torcedor adquire um carinho ali pelo cara, mas, gente, não vamos ser ingênuos. O cara é profissional, o cara quer ganhar dinheiro, lógico que o cara gosta de trabalhar com isso, porque ele já possui muito dinheiro também. Mas, meu amigo, vida que segue, viu? Vida que segue. Fica aí, cruzeirense. Pô, um abraço aí pra vocês, mas ingenuidade, mas enfim. Ó, os auxiliares do técnico do Flamengo, Léo Jardim, fala Léo Jardim, parece até que é o goleiro do Vasco, né? Que tá lá no CT do Flamengo com o apito que ele gosta de ficar enrolando, ficar desenrolando. Mas Leonardo Jardim, vou falar de Leonardo Jardim, Léo Jardim parece que é o goleiro do Vasco, tá treinando o Flamengo. Os auxiliares Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias chegam hoje à tarde no CT do Urubu para se apresentarem no clube. Como eles tiveram problemas no voo marcado para a chegada ao Rio de Janeiro ontem, os três desembarcam, né, só hoje na cidade do Rio de Janeiro. A ideia do Flamengo é ter Jardim e os três auxiliares na beira do gramado contra o Fluminense domingo pelo Campeonato Carioca, pela decisão. É jogo único, não é nem mata-mata, é mata. Perdeu, meu amigo, acabou. Isso vai significar mais uma perda de título para o Flamengo. O Campeonato Carioca ganha uma carga substancial, né, de importância, coisa que no início da temporada parecia não importar, agora importa, porque perdeu já os dois títulos iniciais. Agora, meu amigo, certamente vai ter cobrança pelo título estadual, não tenho a menor dúvida disso. Beber um pouquinho de água. Não adianta a gente ficar falando que, pelo menos no meu ponto de vista, que não vai, continua não valendo nada, Pedrão. Vale, agora vale pra cacete esse título carioca, mas continua sendo prato de entrada, porque também não adianta ganhar só o carioca e não ganhar os outros títulos. Mas tem peso, tá? Tem um certo peso, tá? Muitos dizem até que o Jorge Jesus, quando ele deixa o Flamengo, ele coloca como recomendação o Flamengo contratar o Leonardo Jardim, porque o Leonardo Jardim teria ali convicções parecidas, né, com a dele, né? Alguns portais destacam que a diretoria do Flamengo à época até foi, né, em direção à contratação do Leonardo Jardim, mas que o mesmo não quis ir para o Brasil, tá? Aquele período pandêmico no mundo todo, né? Lockdown, aquela coisa toda. Então, ele optou por não vir, tá? Em função disso, mas agora, 6 anos depois, ele se encontra no clube de regatas do Flamengo. O encontro acabou acontecendo. O BAP teve uma reunião de alinhamento com o Boto no Ninho do Urubu e, segundo o jornal o Globo, não deu satisfações sobre a saída do Felipe Luiz. Acho que ele não tem que dar. Ele tem que dar satisfações ao torcedor do Flamengo. Jogador, eu sei, tem a questão das relações humanas, que os caras gostavam do Felipe Luiz, que os caras... eu entendo tudo isso. Eu não sou um cara que, porra, Pedrão, você é muito frio, você é muito grosso, Não, eu entendo. Isso é muito importante. Só que no futebol brasileiro, na elite do futebol brasileiro, eu não vou falar os jogadores no geral, porque, cara, tem jogador aí que ganha salário mínimo, tem jogador... E o cara, né?
Mas na elite do futebol brasileiro, alguns jogadores são muito mimados. Muito mimado, cara. Muito melindroso. Então acho que o presidente precisa ter atitudes ali que, cara, ó, cobrança profissional. Mudou o técnico, mudou, agora é o Jardim e vamos que vamos. Segue o rumo, segue o fluxo pela vitória do Flamengo. Acho que tem que ser assim, tá? Acho que tem que ser assim. Tem que dar satisfação é pra torcida, tá? Ivan Palanco, o auxiliar com mais destaque, né, da era Felipe Luiz, um cara muito trabalhador, Ivan Palanco, né, treinou muito bem, ajudou muito o Felipe Luiz na construção desse time, publicou uma nota nas redes sociais de despedida. Obrigado a todos que acreditaram e nos acompanharam nesse maravilhoso caminho. Volto para minha casa meio carioca, com o exame de sangue totalmente rubro-negro, culpa do Felipe, e a certeza de ter vivido uma experiência e compartilhado um vestiário único daqueles que me marcam para sempre. Felizmente, levo também na mala a enorme alegria de saber que o nosso esforço e dedicação contribuíram, de certa forma, para tornar a história desse clube imenso um pouquinho ainda maior. A vida passa, muda muito rápido, mas a lembrança daquilo que é feito com o coração não se apaga, permanece para sempre. Obrigado, Flamengo, Felipe, jogadores, comissão, torcida, obrigado por tudo. Obrigado, Ivan Palanco, pelos seus serviços prestados. É um cara que tem as melhores referências possível, muito trabalhador, muito empenhado e que ajudou o Felipe também, contribuiu substancialmente para que o Flamengo conseguisse os títulos que conseguiu. Então, um cara que merece, evidentemente, o nosso elogio da nação rubro-negra, e que ele siga agora o seu caminho, como eu digo, ó, vida que segue, domingão tá por aí. Pessoal, Everton Cebolinha está apto para a decisão no Campeonato Carioca. O atacante saiu contra a equipe do Madureira após dores na perna direita. Ele precisou fazer um tratamento com gelo ali no banco de reservas. Em 2026, Cebolinha disputou 12 jogos, fez 3 gols, mas foi substituído em todas as partidas que começou como titular, né? Ele era, evidentemente, um dos caras que não estava satisfeito com o Felipe Luiz. Isso aí é fato público, né? Já demonstrou essa insatisfação ali em saídas repentinas do gramado para a entrada do Samuel Lino, que até hoje não provou que veio fazer no Flamengo. Aí a gente tem que cobrar o BAP, aí a gente tem que cobrar o seu Boto, né? Que, enfim, vamos ver se o Leonardo Jardim, de repente, ele muda. Torço para que isso aconteça até, né? É o bem do Flamengo. Não quero ter... Gente, eu não quero ter razão. Eu quero que o Flamengo ganhe título. Se eu vou estar errado, eu não tenho problema nenhum em reconhecer isso. Não tem essa vaidade, não. Quero que o Flamengo ganhe, faça gol, tá? E não tome, né? Não adianta fazer e tomar também. Pessoal, o Leonardo Jardim chega, como diria Fernando Gil, com uma trozoba gigantesca na mão para resolver esse pepino no Flamengo, porque nós temos jogadores ali, alguns jogadores que estão ressentidos com a saída do Felipe Luiz, e também, evidentemente, nós temos uma situação, uma crise deflagrada, sobretudo no que diz respeito à relação do Boto com o elenco, tá? Que tá muito abalada, isso aí é verdade. Os jogadores relatam, segundo a Manu, que é uma excelente jornalista, junto com a Luísa Sack, né, que chegou recentemente no GE, que também faz um bom trabalho, no GE. Globo, o clima, aí tá aqui, ó. O Leonardo Jardim chega ao Flamengo, ó. Por outro lado, a relação com o José Boto tá abalada. Os jogadores relatam o distanciamento do diretor de futebol no dia a dia, especialmente nos momentos de crise, tá?
como o atual. O discurso do português no dia seguinte à demissão do Felipe foi mal recebido, ele culpou o elenco pela saída do técnico. Nisso eu acho que ele tá certo. É culpa deles. Também. Não só culpa deles. Mas tem que responsabilizar, cara. Não pode responsabilizar jogador. É isso que eu falo. É muito melindroso, gente. É muito melindroso. O cara não pode, porra, entendeu? Fazer uma cobrança mais ríspida que... Não gostei. Ah, pô, cara. Leonardo Jardim tem a seu favor a mesma nacionalidade de Boto. Técnico e diretor tendem a falar a mesma língua. Aí elas colocam aqui entre aspas, para ninguém... todo mundo fala a mesma língua, fala português. E se entender mais rapidamente nesse processo de adaptação... Mas o treinador precisará de ter jogo de cintura para acolher os jogadores do Flamengo e lidar com o ego. Desde a época de Felipe havia uma concorrência interna muito grande por espaço no time, além de ciúmes por diferenças contratuais, especialmente em função da valorização de atletas recém-chegados. Tá vendo aí? E aí o Boto esfregou isso na cara deles. Nisso o Boto tá certo. Vocês querem melhorar o salário? Porra, joga bem, cara. Se cuida. Por quê? Porque os caras, gente... Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Mas de um cara que tá se dedicando. O Lino, ele chega para a posição do Cebola. Né? O Lino ganha mais do que o Cebola. Aposto. E... Você acha que não tem ali... por parte do Cebola, pô, faço mais coisas que o cara, eu ganho menos que o cara. Aí me propõe aqui uma renovação bem menor do que o cara ganha. Gente, são seres humanos, gente. Isso aí tem tudo, isso aí não é só no Flamengo, isso aí tem tudo que é espaço de trabalho, viu? É uma coisa inerente à nossa sociedade. Agora, cabe aos responsáveis contornar isso. E outra, se estão reclamando do Boto, que eu não defendo e acho que faz um péssimo trabalho no Flamengo, entenda bem, o Leonardo Jardim, cara, se ele tiver que, vai pro banco, a Arrascaeta, vai pro banco, ele vai meter no banco, irmão. Lá no Cruzeiro, ele meteu, Gabigol, uma contratação mais cara, banco. E Dudu, mais caro, banco. E o Dudu até fez questionamento público na imprensa sobre a decisão do treinador. Gabigol também fazia de uma forma mais polida. Ele não tem medo não, hein? A não ser que ele mude o comportamento dele. Chegue aqui, né, tendo um outro tipo de comportamento. Pisando em ovos. O Vitor Pereira, por exemplo, no Corinthians era um. Chegou no Flamengo, se deparou ali com a... Foi péssimo o trabalho do Vitor Pereira no Flamengo. Mas se deparou ali com a pressão da magnética e botou o rabinho entre as pernas e quis compor. Não tem que chegar para compor, tem que chegar, meu irmão. E tá nem aí se vão demitir ele. A vida do cara já tá feita. Então é isso aí. Tá? Tem que chegar cobrando essa coisa toda. O Flamengo encerra a primeira janela com mais de 300 milhões gastos. Concomitantemente a isso, o Flamengo oficializou a contratação do promissor atacante mexicano Diego Reis, de apenas 18 anos de idade. Dizem ser uma baita promessa. E monitora para a próxima janela o Wendel, do Zenit, que quer deixar o Zenit ainda nesse ano de 2026 e mira um retorno ao Brasil, meus amigos. Então, é um nome para ficar atento aí para a próxima janela, mas o Flamengo contratou aí Diego Reis, de apenas 18 anos de idade, promissor atacante do futebol mexicano. Estava na América do México por empréstimo com opção de compra. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like e tamo juntão, saudações rubro-negras.